Olá, gente. Primeiramente, eu vou falar de fuso horário e depois eu vou falar de sombra. Também tem uns conceitos depois que eu vou passar para vocês que é muito importante que vocês saibam, conceitos básicos para poder entender. Se vocês já souber esses conceitos, fica aqui que não vai ser necessário, mas é bom você revisar de qualquer forma. Então, vamos lá. Fusos horários. O que é exatamente fuso horário? É uma diferença de tempo, tipo de horário, entre diferentes regiões do globo. E por que que isso foi criado? Isso foi criado para facilitar o comércio, a coordenação do mundo, porque já pensou, por exemplo, antes do século XIX, que quando foi criados os fusos horários, que os horários dos países eram todos diferentes, não tinha como haver uma coordenação. Tipo, vocês viajavam de um lugar para o outro e quando chegava lá você não sabia mais que horário era. Então, dificultava muito e a globalização exigia essa organização do tempo. E aí eles criaram o fuso horário e como vocês vão perceber, como naquela época a Inglaterra era a potência, então a Inglaterra passou a ser a referência para isso, porque vai ser a referência para isso e é onde delimitaram o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele passa realmente em cima da Inglaterra. E vocês saberem a localização dele é base, é chave para entender fuso horário e fazer as questões. Então vamos lá. Mas já eu chego nessa parte do meridiano de Greenwich, do Equador, que é importantíssimo. Agora vamos primeiramente entender as regras de fuso horário. As regras de fuso horário é assim, gente. Se for hemisférios diferentes, vai ter lá a questão. É bom a gente pegar os dados, vocês vão entender quando eu estiver resolvendo as questões. Primeiro, se for hemisférios diferentes, soma os graus. Se tiver no mesmo hemisfério, vai diminuir os graus. E depois a gente vai dividir por 15, já que 15 corresponde a 1 hora. Mas que loucura é essa? Essa segunda regra, pode ser que você tá vendo isso aqui pela primeira vez, não faz muito sentido. Mas por quê? Porque a gente pega o planeta Terra, que é uma esfera, e divide ele em 24 horas. E 360 graus dividido por 24 horas dá 15 graus. Ou seja, 15 graus para cada hora. Aí depois que você dividir por 15, fazendo a conta lá, que eu vou mostrar um exemplo para vocês, que vai ficar bem mais prático. Vocês realmente vão entender essas regras. Aí vai dar o valor, que esse valor é a diferença de horas. E é com base nele que vai dar o destino. E se o destino estiver a leste do seu ponto de partida, você vai somar o horário de saída com a diferença de horas. Mas se o destino estiver a oeste, as horas são diminuídas. Ao invés de somar, você vai subtrair. Eu vou mostrar isso numa questãozinha do Enem. Eu vou mostrar pra vocês aquela história do meridiano de Greenwich, as linhas imaginárias que você tem que saber. Que isso é realmente muito importante para uma coisa muito básica de geografia. Faz de conta que esse desenho horrível que eu estou fazendo é um mapa da Terra. Mas confia que dá para entender. Essa linha vertical aqui, ó, é um meridiano de Greenwich, uma linha imaginária. Todos os meridianos são linhas verticais que passam pela Terra e elas dão base para os fusos horários das horas, né? Como tem 24 horas e 360 graus, que é uma volta completa, dividido pelas 24 horas, dá 15 graus. Então,
cada meridiano equivale a 15 graus, que equivale a 1 hora. O meridiano de Greenwich é a referência para fusos horários. Só que também nós temos outra linha imaginária muito importante, que é a linha do Equador. A linha do Equador. Qual a importância da linha do Equador? Ela é muito importante, gente, para a gente entender os climas da Terra. Porque perto da linha do Equador, nós temos o clima mais tropical, mais quente. E mais próximo dos polos, nós temos um clima mais frio. E entre os polos e a linha do Equador, nós temos as zonas temperadas, que elas são cortadas pelos trópicos. Nós temos outro paralelo bastante importante, que é o nome dessas linhas horizontais. As linhas verticais, gente, são meridianos, e as linhas horizontais são paralelos. Então, memorizem isso. Linhas verticais são meridianos e linhas horizontais são paralelos. Nós temos aqui, passando em cima dos Estados Unidos, da Europa, nós temos o paralelo trópico de Câncer. Tinha um professor meu que ele falava que, como os Estados Unidos era o câncer do mundo, o nome do paralelo que passava por ele é o trópico de Câncer. E o outro, né, para facilitar, né, a memorização, o outro que passa aqui no Brasil, em cima de São Paulo, é o trópico de Capricórnio. Pronto. E é basicamente isso. Depois, quando eu vou falar mais sobre sombra, eu vou explicar sobre as estações do ano, que elas têm a ver com a formação de sombra, solstício, equinócio, como todos esses conceitos se relacionam, tem tudo a ver com, principalmente a linha do Equador. Vocês vão entender. Agora vamos para as questões que vai ficar bem mais claro a questão dos fusos horários. Continua aqui comigo, que no final quero que você me diga se você entendeu ou não o que eu falei. Se você não tiver entendido, você pode perguntar, que eu vou te responder com o maior prazer. Eu só saio depois que você entender. Então, gente, vamos resolver essa questãozinha. Eu vou colocar um print na tela para vocês. Pausem o vídeo, tentem resolver com base nas regras que eu falei. Se vocês não conseguirem, porque vocês estão principiando esse assunto, não tem problema, pelo menos vocês estão forçando seus neurônios para resolver. E agora eu vou mostrar para vocês como é que faz essas questões de fuso horário. Primeiro eu tenho aqui uma questão mais fácil do Enem, depois eu vou fazer uma questão mais difícil de fuso horário, que é da Unicamp. Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar os dados, porque essas questões elas demandam muita organização. Então, a partida final da Copa do Mundo de 2014 aconteceu no dia 13 de julho, às 16 horas. Então, na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu boto aqui, ó, Rio de Janeiro, que é a partida, 16 horas. E considerando o horário de verão em Berlim, que eu vou para Berlim. Vou para Berlim. Só que eu tenho que acrescentar mais 1 hora por causa do horário de verão. Eu coloquei HV por causa do horário de verão. Os telespectadores alemães assistirão o apito inicial do juiz. E aí a questão não deu os graus, mas ela deu a figura que dá os graus pra gente. Se a gente for olhar na figura, então se você já saber
é bom também você saber que a maior parte dos estados do Brasil está no fuso horário 3 GMT, que é o fuso horário de 45 graus. Então, eu coloco aqui 45 graus. E se for olhar, porque aí você não precisa saber decorar, mas você vai ter que olhar esse mapinha dele aqui. A Inglaterra tá no fuso horário mais um. Então, como é mais, quer dizer que as horas estão adiantadas. Então, é mais 15 graus. Horas adiantadas em relação a Greenwich, por isso que é mais um. Então, eu vou somar os graus. 45 com 15 vai dar 60 graus. E 60 graus dividido por 15 vai dar 4. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a diferença de horas entre os dois países é 4 graus. Então, eu vou pegar e vou somar essas 4 com as 16 horas. 4 com 16 dá o quê? Dá 20 horas. Só que ele falou no horário de verão. Então, vai ficar 16 mais as 4 horas. As 16 horas é a hora que estava no Rio de Janeiro, mais a diferença de horário, 4 horas, mais 1 hora. Quer dizer que lá em Berlim, na hora da Copa do Mundo, estava sendo 21 horas. Então, é o gabarito letra E. Se bem que nesse print que eu peguei, essa alternativa estava coberta, mas a gente sabe que é a letra E, né? Dá pra saber aqui, mesmo estando coberto. Então é isso. Então vamos para a próxima questão, que a próxima questão é realmente mais difícil. Vamos, gente, para a próxima questão. Pegar aqui os dados. 2 amigos planejaram assistir à abertura da Copa do Mundo em Moscou. Eles partiram no dia 10 de junho de 2018 do aeroporto Presidente Juscelino em Brasília. Então, é muita informação, então eu vou botar aqui. 10 de junho. 10 de junho. Eles partiram de Brasília. Vou colocar só a longitude mesmo. 45 graus de longitude. Ah, e só para saber, gente, eu esqueci de falar disso, mas a longitude é a mesma coisa que os meridianos e latitude é a mesma coisa que os paralelos, tá bom? 45 graus oeste, vamos continuar aqui a questão. Às 16 horas. Primeiro colocando os dados pra gente não errar. Com destino a Londres. Então, eu tenho que colocar. Ah, de qualquer maneira eu vou colocar um nome, porque senão são Brasília. Meu Deus. Londres. Eu não tô acostumada a escrever muito assim. Celular. Londres, 0 graus de longitude e tem o tempo de voo. Daqui para cá nós temos um tempo de voo de 10 horas. Tempo de voo de 10 horas. Os 2 amigos esperaram por mais 3 horas. Então eu vou ter que somar depois mais 3 horas. Esperaram mais 3 horas para partir em direção ao Aeroporto Internacional de Moscou. Aí eles ainda foram para Moscou. Olha, gente, como tem muitas informações essa questão. Moscou. Moscou mesmo, gente. A 60 graus
a leste, né? Horas adiantadas. E esse tempo de voo aqui durou 4 horas. Vou fazer muitos cálculos nessa questão. Com base nas informações, considerando que o continente europeu adota neste período horário de verão, que adianta os horários em 1 hora, indique o dia e a hora em que os dois amigos chegaram ao aeroporto. Então, isso quer dizer que quando eu chegar lá em Moscou, eu vou ter que somar 1 hora a mais, né? Somar 1 hora. Por causa do horário de verão. Então, vamos lá. Saber a data e a hora, né? 45 com mais 0 graus dá 45. 45 dividido pelos 15 graus, que vai dar 3. Então, quer dizer que quando eles pegaram o voo, era o quê? 16 com mais 3, que dá o quê? 19 horas. Só que aí teve o voo, né? O tempo de voo, 19 com 20, dá... 19 com 20 não, 19 com 10 horas de voo. 19 com 10 dá 29 horas, que é um 10, viu, gente? Porque eu escrevi o número errado. Dá 29 horas. Só que, gente, não existe hora 29. Nós temos até 24 horas no relógio. Então, eu vou ter que tirar 24 horas para saber qual foi a hora que deu. Então, era 5 horas quando eles chegaram lá em Londres. Só que eles ainda... E já passou do outro dia. Já não é mais 10 de junho, porque passou das 24 horas. Muito importante isso aí também. Então, já é 11 de junho. Passou das 24 horas, já é outro dia. 11 de junho. Só que eles ainda esperaram mais 3 horas. Eu coloquei aqui, ó. Mais 3 horas. Então, era 8 horas. Quando eles pegaram outro avião para ir para Moscou. E o tempo de voo de Moscou era quanto? Deixa eu escrever aqui. 4 horas. Mais calma, que eu tô esquecendo de fazer. Era 8 horas quando eles estavam lá em Londres, quando eles saíram e pegaram o avião. Só que antes de eu fazer isso aqui, eu tenho que somar os graus, né? 60 com 0, 60 dividido por 15 graus vai dar 4 horas. Então, quando eles pegaram voo em Moscou, eram 8 com 4, 12 horas. Só que tem um horário de verão, mas a gente deixa pra contar com o horário de verão só no final mesmo. 12 horas em Moscou. Só que tem um tempo de voo de 4 horas. 12 com 4, que é para chegar lá em Moscou. Então, 17... Não, 17 não. Hoje já tô fazendo a conta com o horário de verão. 16 horas. Só que tem o horário de verão, então não é 16 horas. Eu tenho que somar mais 1 hora do horário de verão. Então, é 17 horas do dia 11 de junho, letra C. Certo? Então, é isso. É basicamente isso. Fuso horário é com matemática. Tem que treinar e conhecer aqueles conceitos geográficos básicos do meridiano de Greenwich do Equador. Agora nós vamos falar sobre sombra. Gente, agora a gente vai falar sobre sombra. Só que para a gente saber onde é que tá a sombra, a gente tem que entender os conceitos das 4 estações de solstício e equinócio. O solstício só pode ser verão e inverno, o equinócio só pode ser primavera e outono. E o que é o solstício? O nome já vem de sol, quer dizer que essa iluminação vai ser diferente. Tem tudo a ver com esse mapinha aqui que eu fiz, tá? Só que a gente tem que ter uma referência.
porque muda do hemisfério sul para o hemisfério norte, ele sempre está trocado por causa dessa questão da iluminação. No equinócio, não. No equinócio, na primavera e no outono, os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz. Então, deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, com base no hemisfério sul. Aí, vocês pensam no hemisfério sul e vocês pensam que no hemisfério norte está acontecendo só a mesma coisa, só que trocado. Por exemplo, se no hemisfério sul for primavera, lá no hemisfério norte é outono. Se aqui no hemisfério sul for inverno, lá no hemisfério norte é verão. E é importante também ter pelo menos uma noção dessas datas. Porque, assim, gente, eu não sei se vocês estiverem estudando para o Enem, eu acho que não precisa saber decorar da data. Agora, se vocês estiverem estudando para outro vestibular, eu já não sei. Eu não sei muito bem essa data, mas eu tenho mais ou menos uma noção. Por exemplo, eu pego com base sempre no hemisfério sul. Eu lembro, gente, daquela música, por exemplo, a primavera e o outono, que é mais assim, mais distante da nossa realidade, porque a gente, pelo menos pra mim, porque eu sou aqui do Ceará, gente, então eu não tenho muito essa noção de primavera e outono. Então eu me baseio, gente, naquela música da Vanusa, bem antigona, aquela Manhã de Setembro, que ela fala assim, fui eu que em setembro o sol não viu as flores. E as flores têm tudo a ver com primavera. E ela tá cantando essa música nas manhãs de setembro. Então é nas manhãs de setembro que aqui no hemisfério sul é primavera. Então eu lembro disso para poder saber que a primavera aqui no hemisfério sul é em setembro. E no hemisfério norte a gente lembra da Páscoa. Na Páscoa, a Páscoa geralmente é em abril, março. E naquelas imagens tem os coelhinhos, tem umas florezinhas. Então quer dizer que a primavera no hemisfério norte em março. Então, e aí é só a gente se lembrar também dos filmes que a gente assiste, assim, de desenho animado, que primeiro vem a primavera, aí depois vem o verão, aí depois vem o outono, né, que cai as folhas, e depois vem o inverno, né? E aí isso é basicamente assim, uma coisa pra gente entender melhor essa questão das 4 estações do ano, porque isso é muito importante pra gente saber da sombra, né? E agora o conceito de solstício e equinócio é muito importante a gente saber também. Solstício quer dizer que vai ter uma iluminação diferente nos dois hemisférios, tá? Se for o solstício de verão, o hemisfério onde estiver no solstício de verão é onde vai estar com a maior iluminação. O próprio nome já diz, verão a gente pensa em sol, né? O inverno vai ser onde está com a menor iluminação. E quando o planeta Terra está em equinócio, quer dizer que essa distribuição de luz solar vai estar igualitária. Nossa, uma formiguinha aqui. Então, é basicamente, a gente tem que saber desses conceitos e vocês vão entender melhor. Gente, foca onde tá o sol. Vocês vão ver que para responder as questões é só saber onde é que tá o sol. Para resolver essas questões de sombra. Então, bora lá que vamos resolver uma questãozinha do Enem. Colocando o print aí na tela para vocês. E façam e depois voltem aqui, despausem o vídeo para ver se vocês conseguem fazer. Só pra ver, né? Porque vai que você consegue, né? Então, bora lá ver como é que se faz. Sempre se perguntem onde é que tá o sol. E que vocês vão ver que vai ser tudo muito mais fácil. Então, vamos lá. Considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para a direção. Tudo bem que esse print que eu peguei não foi nada bom, porque a imagem saiu cortada. Mas a gente já viu na explicação e também o solstício 21 de junho apareceu. Então, vocês podem perceber que
a maior parte no solstício de 21 de junho, o Sol vai ser inverno no hemisfério sul, certo? Então quer dizer que o Sol ele está mais predominante lá no hemisfério norte, entende? E se ele está mais predominante no hemisfério norte, Brasília está onde? Está ao sul. Se a luz está no norte e mais escuro está no sul, é porque a sombra vai ficar no sul. Ainda parece muito fácil, vou mostrar para vocês em outra questão. Então, gente, bora resolver aqui outra questão. Essa é um pouco mais difícil, por isso que, assim, talvez vocês não tenham compreendido muito bem. Agora eu tive a ideia de explicar com aquele mapa que eu desenhei. Então, vamos lá. A nova questão eu vou colocar aí na tela para vocês. Eu gostaria que vocês resolvessem, assim, com base no que vocês entenderam. Aí, se não tiver entendido, tudo bem. E tenta resolver aí que vamos ver se tá certo agora, corrigindo aqui. Fortaleza está na latitude 4 graus ao sul. Então, assim, não precisa vocês desenharem na hora da prova esse mapa, é só porque vocês estão vendo pela primeira vez. Mas aí, quando vocês forem para a prova, eu acho bom vocês imaginarem esse mapa, um mapa na cabeça de vocês, tendo mais ou menos essa localização aí na cabeça de vocês, imaginando e se perguntando sempre, onde é que está o Sol? Porque a sombra vai estar na orientação contrária ao Sol, tá? Então, vamos lá. Fortaleza está 4 graus ao sul. E a gente se baseia em quê? Se baseia na linha do Equador. Então, Fortaleza está mais ou menos bem aqui, sim, assim, só a título de exemplificação. Na zona intertropical, onde o Sol pode atingir o zênite em determinados dias do ano. Considerando os equinócios e os solstícios, assinale a alternativa correta sobre o comportamento da sombra de um objeto vertical meio-dia solar nessa cidade Aí tem as alternativas, né? No equinócio. A sombra desaparecerá completamente? Vamos ver. No equinócio, o Sol vai estar onde? Na linha do Equador, bem na linha do Equador mesmo. No equinócio, o Sol vai estar lá. Só que a luz vai estar aqui. A luz vai estar na linha do Equador, mas a sombra vai estar no lugar contrário a essa luz. Se a linha do Equador está ao norte de Fortaleza e Fortaleza está mais ao sul, então a sombra é justamente onde Fortaleza vai estar, né? Que é ao sul. Então, no equinócio vai ter sombra sim em Fortaleza, porque só não seria, a sombra só desapareceria completamente, nesse caso, se fosse uma cidade que estivesse bem abaixo da linha do Equador mesmo. Porque aí o Sol ia ficar bem em cima dela e aí não teria como ter sombra, entende? Então, por isso, não é a letra A. Vamos para a letra B. No solstício de junho, a sombra será projetada para o sul. No solstício de junho, nós sabemos que é o quê? Nós sabemos que é inverno no hemisfério sul. Então, com base naquelas explicações que eu dei para vocês. Então, isso quer dizer o solstício que vai estar num dos trópicos, né? Porque o solstício é a distribuição não igualitária da luz solar. Então, quer dizer que se o hemisfério sul é inverno, aqui tá inverno. Então, no hemisfério norte vai ser verão. Então, o sol vai estar muito, muito, muito sol aqui. Muito, muito sol. E a sombra, se no norte, seguindo essa referência ao aqui, no norte tá muito sol, a sombra vai estar para onde? No ponto contrário ao da luz. Então, a sombra vai estar para o sul, que é onde justamente Fortaleza está. Por isso que essa alternativa está correta. No solstício de junho, de fato, a sombra em Fortaleza vai ser projetada para o sul. Agora, vamos para a letra C.
No solstício de dezembro, a sombra será projetada para o sul. No solstício de dezembro, o sol ele vai estar desigual, né? O sol vai estar mais para um dos trópicos. E a gente sabe, com base no que eu falei, que no solstício de dezembro é o verão no hemisfério sul. Então, o sol vai estar bem em cima do trópico de Capricórnio. Então, vai estar muito, 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 muito sol aqui. Muita luz. Muita, muita luz. E aqui é sul. E aqui é norte. Só que aqui, se a luz está no sul e o ponto contrário da luz é a sombra, e o ponto contrário desse sul é o norte, então é porque a sombra tá no norte. Então, a sombra está projetada para o norte. Então, não é sul. No solstício de dezembro, a sombra está projetada para o norte. Letra D. No equinócio, a sombra está projetada para o norte. Vamos ver. No equinócio, já falei, o sol está onde? O sol está na linha do Equador. No equinócio, o sol está na linha do Equador. E Fortaleza está um pouco mais abaixo da linha do Equador. Está no ponto contrário, ponto sul. Está no sul em relação à linha do Equador. Então, quer dizer que a sombra, esse ponto contrário, está no sul. Então, no equinócio, a sombra não está projetada para o norte. Letra E. No solstício de junho, não haverá sombra. Eu já expliquei para vocês, é mais ou menos a mesma explicação da B, mas eu vou falar aqui para comentar, né? No solstício de junho, inverno, o sol vai estar onde? No Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio está o quê em relação a Fortaleza? Está ao norte de Fortaleza. Se está ao norte, tem muito sol no norte. O ponto contrário vai ser o quê? Vai ser a sombra que está ao sul. Então, no solstício de junho vai ter sombra sim, mas é projetado pro sul. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem uma dúvida, pode me perguntar, que esse assunto é bem complicadinho mesmo, demora para entender, gente. Por isso que eu quis gravar esse vídeo, porque eu demorei muito para entender como é que funciona isso. E aí, quando eu pensei, nossa, agora eu entendi, eu realmente entendi, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque eu quero que mais pessoas entendam esse assunto que é tão importante, né, para a economia mundial, para a questão das viagens de avião. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa me perguntem aí nos comentários.